pouquinho antes, em 2016. Eu tinha 53 anos, foi quando eu me assumi como transgênero. Então, tem uns 4 anos e meio. Então, eu não tenho muito tempo como uma mulher trans. Foi após a morte de minha mãe que eu resolvi me assumir. Eu achava que ela não entenderia, sabe? Ela já tinha 86 anos e eu quis poupá-la de qualquer, sei lá, mal-estar. Eu sabia que eu conhecia bem, eu não achava que ela ia entender. Então eu poupei ela desse problema já no fim da vida. Eu estava cuidando dela já há 6 anos em casa, eu trabalhava e deixava uma pessoa durante o dia e à noite eu cuidava dela, né? Durante 6 anos. Saía à noite durante 6 anos, ela já estava de cama e tal. Foi um. Eu voltei para casa, na verdade, fui cuidar dela, né? Por causa dos problemas. Minha irmã morava no Rio de Janeiro e eu já estava assim, bem deprimida, porque tinha perdido o meu negócio, né? Eu tinha uma produtora junto com mais 2 sócios, Você e perdeu em deu errado. 2016 ou na Não, pandemia? foi antes, foi 2014, 2015 e 2016 eu fui para a casa da mamãe de novo, Pronto. cuidar dela. E, na verdade, foi uma coisa muito boa, porque ela estava precisando de mim e eu não, não notava isso, né? Eu fui perceber lá que ela realmente estava precisando de mim. E foi num reencontro, foi maravilhoso, assim. E me marcou muito, porque ela morreu nos meus braços, né? Então, ela é uma coisa muito, muito forte. E aí eu resolvi chutar o balde, né? Porque foi depressão atrás de depressão. Eu tinha perdido o negócio, estava sem grana, estava com problemas financeiros, estava com coisas para pagar, dívidas, e ela faleceu. E eu falei, velho, eu tenho que fazer isso, né? Eu já tinha um entendimento do que eu era, Uhum. e isso levou muito tempo, né? Mas eu já sabia o que eu queria e falei, eu vou chutar o balde, eu só tenho o quê? 25 anos de vida ainda pela frente, eu quero ser o que eu sou e Uhum. dane-se todo mundo, né? Foi um enfrentamento diário Então, você acha depois que, de disso. certa forma, o luto auxiliou a você a organizar também, ou desorganizar aspectos da sua identidade também, né? Auxiliar você viver, de fato, seus processos, né? Sim, o luto foi importante para essa decisão, me deu força, que eu não tinha coragem. Eu estava sem emprego, eu já estava com 53 anos, eu falei, pô, por que eu não devo nada a ninguém, sabe? Eu não sou empregada de ninguém não vou perder meu emprego, que eu já não tenho por causa disso, então eu vou me assumir. Mas foi muito difícil, eu achei que ia ser um conto de fadas. Uhum, Foi, eu sou muito ingênua, fui muito uhum. ingênua. Foi muito difícil por conta da minha família, que é muito pequenininha aqui no Brasil, aí no Brasil, e no estado de Salvador também. Eu tenho uma família maior no Rio, onde Você minha irmã nasceu estava. em Salvador ou no Eu Rio? nasci em Salvador, Salvador. mas minha mãe é carioca, Uhum, e eu vivi muito indo para o Rio, a família de minha mãe. A família do meu pai é de Salvador, mas muito pequena, então só tem uma irmã que tem uma filha, eu e ela só. Então é uma família muito pequena. Então eu não achava, na verdade, eu sempre me achei estranha desde pequena. Eu era muito grudada com minha mãe, eu tinha uma coisa muito assim
não sei, de carinho com ela, muito dengoso eu era. Uhum. E à medida que eu fui crescendo, que eu fui fazendo amigos, eu nunca me senti fazendo parte daqueles grupos de meninos, né? Mas eu não Uhum. sabia o porquê. Eu não me Uhum. interessava muito pelo que eles faziam, mas eu também não era muito feminina, eu não era muito assim. Eu gostava de esportes, de skate, de jogar tênis, mas o que eu não gostava era das conversas, de Uhum. estar ali com eles. Eu sentia uma necessidade diferente, mas eu não sabia o que era. Uhum. Mas eu estava ali, eu não sabia, não Isso tinha que ano? Só entendimento. para eu entender mais ou menos. Você Nossa, isso nasceu eu em que ano? tinha. Eu comecei a entender isso com uns 14 anos, Tá. Você nasceu em que ano? Só para em eu entender em que década. 65, meio assim. 65. Então, era por volta de 70, né? Que você Isso. começou a viver isso. Uhum. Então, eu tinha problemas na minha família sérios de relacionamento entre meu pai e minha mãe, que já não estava bem. Meu pai teve uma doença, ele era promotor público, tinha uma carreira, então a gente viveu no interior, viajando muito, a gente era muito feliz no interior. Enquanto a minha mãe veio do Rio para casar com ele, a gente foi muito feliz até os meus 8 anos. Uhum. E aí ele perdeu a visão por Uhum. conta de uma doença retinose pigmentar que não tem cura. Ele entrou na depressão profunda porque ele amava o que ele fazia, ele era criminoso, defendia o Estado, né, promotor, e escreveu livros e tudo, e foi perdendo a visão. Então eu vivi essa minha infância vendo ele dizendo que queria morrer, que não queria viver mais, se enchendo de remédios. Então foi muito complicado. Sim. A relação, ele se trancou, ele em vez de tentar aprender a viver sem a visão, ele se Uhum. isolou. Eu não tive praticamente, eu não conhecia meu pai Por conta disso. praticamente. Eu não sei se isso tem alguma relação. Eu comecei a fazer terapia pela primeira vez aos 53 anos, quando eu me assumi, eu vou chegar nessa parte. Mas nessa época, eu era minha mãe e eu, né? Uhum. E a rua. Eu só vivia na rua e com esses meninos que eu conheci na região da Graça, que eu não sei se é de Salvador. Você é de Salvador? Não, mas morei bastante tempo lá, né? Meus vínculos Ah, atualmente são lá também, então conheço bastante tá. também. É uma região da Graça, que é uma região de classe média alta. Uhum. Então eu conheci essa patotinha, né, riquinha, que não era muito a minha, eu não era rica, entendeu? Então eu vivia num mundo assim meio ilusório Uhum. e de meninos que podiam fazer o que quisessem, sabe? Assim, era muito estranho. Era Uhum. uma galera assim meio barra pesada. Uhum. Eu me envolvi com droga Uhum. muito cedo, acho que com uns 13, 14. Nossa, muito cedo. É. É, É anos 70, né? isso. E era uma Ah, galera qual bem, que era o bem. ambiente? Assim, vocês frequentavam shows? Era... Como é que era aí esse... Nós, O seu nós rolê? criamos Como é... um O que que você grupo. gostava de fazer para quando você saía? Nessa época, tenho até vergonha de falar, porque era muito barra pesada. Essa galera era classe média alta, entendeu? E parecia que estavam acima da lei. Eu me sentia muito incomodada com o que fazia, mas eu queria fazer parte de um grupo, né? Uhum. Você sente a necessidade, eu queria fazer parte daquilo e tal, mas sempre afastada, um pouco afastada. O que nessa época inicial era ir para festa, Uhum. aniversários, festas de particulares que a gente não conhecia, Uhum. invadir a festa e criar problema. Uhum. Comer de graça, beber de graça, criar briga.
Sim. E isso tinham grupos de bairros. Isso na década de 70 era, não é muito, era ditadura, né? Sim. E era tudo muito perigoso, né? Tipo, como você polícia, chamava-se polícia, tinha briga de rua, tinha, enfim. E eu comecei Você já a teve, fumar maconha. você teve problema com polícia? Chegou a ter por conta da ditadura ou não? Que eu tive muita sorte. Por várias vezes eu tive para ser presa e não fui. Foi muita sorte, eu não sei por quê. Vários amigos meus morreram, outros por causa de droga, por causa de acidente, de a gente ia para os terraços dos prédios, das torres dos prédios, fumar, se drogar, e uns caíam. Eu perdi uns Caramba! de noite, né? As pessoas doidas e andando pelo terraço. Eu perdi uns dois amigos assim. Caindo do Amigos, prédio. eu não posso dizer que são amigos. Eram É, pessoas que iam fumar com a conhecido. gente, que a gente está sempre vendo, sempre ali. Aham. Não eram amigos próximos. E outros de acidentes de moto, outros foram presos e morreram na cadeia, Foram presos com a esfaqueado. ditadura mesmo, né? Não, foi preso por causa de droga. De droga. Tá, entendi. E aí, em disputa dentro da cadeia, morreu. Foi Uhum. esfaqueado, morreu. Também não era meu amigo, mas era conhecido, era da turminha, entendeu? Era uma turma muito grande. Você acredita que Enfim, era tudo. era uma turma LGBT, eram pessoas hétero, era como Eram que era? aparentemente héteros, né? Aham. Agora, a gente analisando agora, Vai pode ser saber. que são pessoas frustradas, né? Entendi, entendi. Então, aí isso eu fui crescendo nesse meio, longe de minha família, porque em minha casa era brigas constantes, aquela loucura dentro de casa. Minha irmã foi embora de casa, arrumou um namorado, foi morar com ele, depois ela casou e ela me largou lá naquele inferno. Eu sem saber o que fazer, né? Eu protegia minha mãe de certas agressões e tal. Mas compreendia muito meu pai. Eu não sabia como eu reagiria no lugar dele. O que eu faria? Se eu teria força para, de alguma maneira, não querer me matar ou morrer Sim. também, Então, entendeu? o seu espaço familiar foi ficando violento, né? Ou não? Foi. E Por eu conta das saía de agressões manhã para do a seu pai? escola por causa das brigas. E Das essas brigas. brigas, discussões. Começou com discussões, e meu pai tomava muito remédio. Eu acredito que ele criou um mundo, né, dele, em que ele vivia. Então, ele criava muitas coisas, e isso não era verdade. A gente tentava conversar com ele, fazer ele entender as coisas, né, e depois foi perdendo a audição. Então, pô, É. é muito complicado. Uhum. Mas eu tentava apaziguar. Eu não era contra meu pai, não era contra minha mãe. Eu gostava dos dois, então era um conflito. Uhum. Eu entendia os dois e tentava resolver sozinha, entendeu? Você tem uma Então, irmã, que você disse? é uma irmã. Ela não aguentou e foi embora, nem se despediu de mim, falou comigo nada. Eu simplesmente não vi mais. Já não via há muito tempo. Ela sempre na casa de um, na casa do outro. Eu não queria ficar em casa, ninguém queria ficar lá, né, na nossa Uhum. casa. Então, essas brigas começaram a ficar Você nunca muito mais viu constantes. ela depois que ela saiu de... Não, vi sim. Tá, Mas depois que ela casou, tá. anos Entendi. depois, ela ia lá em casa, mas muito pouco visitar a gente e tal. Mas depois desapareceu mesmo, e depois que casou, vou casar, aí a gente se reencontrou e tal. Mas eu já estava meio assim, chateada com ela, né? Uhum. E Que a gente tinha uma ela viu a relação sua boa, transição? Ela está viva ainda? Ela viu a sua transição? tá? A gente chega lá. É, que bom. Então Eu tá. vou contar mais rapidinho, vou contar mais rapidinho.
Uhum. Então, essas brigas aumentaram. Então, eu ia de manhã para a escola, que eu ia andando, era ali no corredor da Vitória, Sofia Costa Pinto, não sei se você ouviu falar. Era uma escola tradicionalíssima, assim, da sociedade baiana e tal. Já estava meio decadente, mas ainda Uhum. era considerada. De manhã tinha a escola particular e de tarde ela era pública. Perfeito. Então, às vezes eu ia em direção da Graça, ia para coisa e resolvia ir para o Yacht Clube. Aham. Eu passava meses indo para o Yacht Clube. Uhum. Tomava banho de mar, comia, e quando acabava, dava o horário de voltar para casa, eu voltava para casa, eu toda queimada, não estudava, e Ó, ninguém falava nada, entendeu? Eu entendi. bebia copos de conhaque na frente da televisão, sem ninguém falar nada. Uhum. Então, era assim, ninguém cuidava de mim. Eu me sentia uma... Eles estavam preocupados com os problemas deles, esqueceram Sim. de mim, Sim. sabe? E cada Você vez já tinha aí uns mais violento, 15 por aí? sim, 15, 16, 17, é, segundo grau ali, né? E as coisas complicando, as coisas ficando violentas na rua, nos meus amigos, e eu sem entender minha vida. E sempre a estranha, eu sempre me considerava estranha, não conseguia fazer parte de grupos de meninos, eu sempre me isolando, ficando sozinha, poucos amigos, saindo pouco, não existia internet, então eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava muito mais preocupada com... Eu queria ter prazeres, queria Uhum. ter prazer. Sim. Eu em casa eu não tinha prazer, era só inferno. Uhum. E eu, quando estava na rua, queria ter prazer. Então, eu ia para maconha. Graças a Deus, eu experimentei tudo, mas eu só fiquei na maconha. Sim. Eu não fui para nada mais pesado, porque também era... Não sei, eu tinha uma consciência, assim, de que eu não queria acabar com a minha vida, sabe? Eu Sim. só queria ter prazer, eu queria ser feliz e tal. Uhum. E isso me dava uma certa felicidade. E eu, quando as coisas em casa piorando, chegou a um ponto de eu ter medo de ir para casa e encontrar uma desgraça. Uhum. Era terrível, porque eu ficava, às vezes, na porta ouvindo e achava que alguém ia matar alguém. Sim. Uhum. Então, era um estresse constante. Eu, no meu quarto, qualquer barulho, se caísse um copo, eu vivia a flor Estava da em pele. pano. Uhum. Eu vivia a flor da pele, era muito desagradável. Enfim, quando a internet surgiu, eu tive a oportunidade de ter um computador bom para a época e comecei a me conectar. Era aquela conexão, né, de Início de 90, telefone, né? isso. E Computador aí, quadradão, sim, era tudo MS-DOS. grandão. É, eu comecei a me envolver com arte, né, com CorelDRAW, com fazer coisas para... Eu comecei eu entrei em Belas Artes, né, passei na UFBA. Ah, Já legal. devia ter o quê? 19, 20, não sei direito. Eu sou péssima com datas, mas deve ser por aí. Então, você é artista E, visual. Legal. sim, minha família toda é direcionada nesse ramo de arte, né? Uhum. Minha irmã é produtora de arte, meu cunhado é cineasta, Uhum. artista plástico, Sua minha mãe sobrinha também. trabalha com isso também. Eu não sei se você conhece José Araripe Júnior, Já ouvi falar, já ouvi falar. né? Então eu comecei a me envolver com cinema, com tal, e o computador começou a fazer parte da minha vida, né? E Uhum. eu comecei a descobrir esses bate-papos, Ah, né? é verdade, lembro Não disso. tinha, não tinha vídeo, era só texto, né? Não me lembro os nomes, mas eu gostava muito, né? Eu comecei a fazer, Os meus é, era da Terra, UOL e Terra, mas da sua época acho que talvez devia não, ser outro. É, que eu sou mais era um jovem. negócio muito arcaico mesmo.
sim. Mas funcionava, Fóruns, funcionava. tipo fóruns de comunicação, né? Isso, é. E aí eu comecei eh, a conhecer sites que falavam sobre o crossdress, Uhum, né? E eu descobri aquilo quando eu vi aquilo, blogs, né, que chamavam, aquilo deu um estalo na minha cabeça. chamava Alguma blogs? coisa aconteceu. Blogs, Ah, blog. blogs sobre crossdressing. Você lembra o nome de algum? Fiquei curioso. Isso. Hum. Olha, tinha um que era, não era um blog, mas que eu me lembro muito, eram homens de calcinha. Era brasileiro? Era brasileiro, Ah, só que legal. tinha muita coisa estrangeira. Tá. Uhum, Não tinha muito, não tinha muita coisa de brasileiros e tal. Tinham pessoas que colocavam suas fotos, né, vestidos e falava um pouco da sua vida, de como. Aí eu, pronto. Aí eu acho que aquilo me deu assim, cara, isso é interessante. E uhum, comecei a investir uhum, e me montar. E aquilo me dava uma paz, assim. uhum. É, eu, Qual que eu era a não sua sei idade explicar. nesse momento? 22, Ah, bem 23. jovem. Uhum, Podia ter sido descoberto isso antes, mas eu não é, tinha com quem conversar, eu não tinha diálogo com ninguém sobre nada disso. Era tudo uhum, muito hétero, tudo muito é, macho no meu meio, entendeu? E eu não fazia parte daquele mundo. Eu uhum, sabia, uhum. mas não sabia que mundo era o meu ainda. Então eu descobri graças a Deus, eu descobri que, através da internet, aquilo mudou minha vida. Uhum, No início foi bom, porque eu descobri uma coisa, eu tinha uma namorada. uhum, Não tive muitas namoradas, mas ó, eu vou te falar, eu sou uma mulher trans fora da caixinha. Eu não sou aquela mulher trans que nasceu dizendo eu estou num corpo errado, sim, eu, sabe, quero sim. tirar Tem, meu tem uma relação mais pinto. tranquila, né, com o seu corpo. Sim, tenho. Que bom. Então, Uhum, eu fui descobrindo isso na minha terapia em bom. Uhum, 2016. A minha psicóloga falando, você não é igual à maioria, né? é. Então eu falei, eu As sei pessoas que eu não acham que a sou. gente, as pessoas acham que a gente odeia o nosso corpo, né? Eu também não odeio, né? Eu acho Tem, que mas tem tem umas pessoas que que odeiam. odeiam. Tem muita gente que odeia, né? E Mas eu achava que eu falava assim, eu não tenho certeza do que eu sou para ela, entendeu? Porque o que eu vejo, eu fui para assim, em 2016, eu queria fazer hormonioterapia. Eu me assumi, eu queria ter seio, eu queria ficar feminina, eu falei, eu quero, eu já é me assumi, tudo. já estou saindo para a rua, eu só não, minha irmã não sabia, minha família não sabia, mas já estava saindo. O prédio já estava me vendo, o pessoal da rua, o pessoal do mercado já estava, mas menos a família. A família ainda não sabia. Mas eu já estava achando o máximo sair, né? Isso é Sim, aquela liberdade. Isso é muito bom, né? é. 2016. Antes disso, eu fazia o crossdress escondido, Uhum, dentro de casa, né? É, é o travesti de closet, né? Que a gente chamava na época. sim, E aquilo já me aliviou muito a vida. Eu sim. comecei a ter relações Uhum, homossexuais. Eu tinha uma namorada, como eu estava falando, e contei a ela que eu amava muito ela, eu estava apaixonada por ela. Ela é uma pessoa fantástica. Até hoje nós somos amigos e aquilo afetou muito a minha relação com ela porque foi um choque para mim. Ah, então Eu você contou. mudei, Entendi. eu não conseguia aguentar. Eu mudei totalmente. Eu descobri quem eu era. Uhum, Eu descobri o que estava faltando em mim, que eu tinha esse lado feminino que era muito, estava precisando muito ser explorado.
E ela não E aceitou muito bem? Foi isso, né? não, ela aceitou, pelo contrário, eu contei para ela e no primeiro momento foi tudo lindo, porque ela me montou, ela me maquiou, ela me transformou numa mulher completa. Ela Uhum. adorou a história. Só que com o tempo a coisa foi dando errado porque ela sentia a necessidade de mulher dela e eu já estava querendo, procurando uma coisa nova com relação a homens, né? Eu queria explorar essa Por a sua essa sexualidade. sensação da minha sexualidade Uhum. e ela sentiu isso. Ela, enquanto eu me montasse e namorasse com ela e tudo, a relação continuasse, tudo estava tudo bem, mas ela precisava também do lado, né, Uhum. sexual dela. Sim. E a gente terminou e eu fui, né, explorar esse meu lado escondido de tudo, de todos. Como Uhum. eu já estava trabalhando nessa área, que não tem uma vida própria, a sua vida é trabalhar para, né, produção e essas coisas, você não tem hora para nada. E eu estava trabalhando numa produtora muito famosa de Salvador, a melhor produtora de Salvador, tive a sorte. De Quem também cinema ou conhecia o de meio, artes no geral? era de cinema, TV, documentários, era mídia mesmo, né? Não Legal. tinha. E eu entrei para a área, eu saí de Belas Artes, eu tranquei, fiz teatro, fiz produção de teatro, Uhum. conheci a galera maluca de teatro, a, Que época? a, Que a época? viadagem toda, foi muito bom. Durante o meu curso de Belas Artes, eu conheci todo mundo de teatro. Década de 80 por aí, né? É, é. Então foi uma doideira total. Você chegou a ver É, alguém trans em cena nessa época? Drag não, queen, não, drag porque drag veio depois, né? Mas transformistas, você chegou a ver algum show ou nem não, lembra? não vi. E não conheci. Eu tinha um medo terrível de me assumir, porque algo que eu tinha de visão do travesti era a prostituição, o que eu via na rua. Eu falava, meu Deus, eu não posso me assumir como uma travesti, porque eu não gosto de falar que eu sou uma mulher trans, eu gosto de dizer que eu sou uma travesti. Eu não digo que eu sou uma mulher trans, eu sou uma Entendi. travesti. Eu sou um pouco diferente, eu acho que eu não sou uma mulher trans. Então, eu estou Uhum. tentando entender ainda o que eu Sim. sou, sabe? Leva tempo. E E eu não até tenho às com quem vezes falar. essas categorias são difíceis, né? Elas são muito Muitas. fechadinhas e às vezes borra mesmo, né? Não, e eu achava que isso ia ser tão simples, sabe? É. Enfim, eu estava trabalhando muito, então meu tempo livre eu ia para casa me montar. Uhum. Eu passava horas na internet me montando, eu ligava o vídeo para me exibir, adorava me exibir para as Uhum. outras pessoas como mulher. Mas isso vai passando e você vai sentindo novas necessidades. Aquilo É. já não estava prestando mais, eu queria me aventurar mais, comecei a marcar encontros, Uhum. ou sair à noite, Uhum. sabe, com o carro montada, aí parava o carro, dava uma passeada na orla. Quer dizer, aí você começava a. Mas o medo era muito grande. ah, Tinha mais medo das pessoas verem ou polícia, alguma coisa assim. Tudo, eu tinha medo de tudo. Qualquer pessoa me vê, e polícia principalmente. Nossa, a polícia me pegou uma vez. Eu não. Nossa, eu tive muita Uhum. sorte várias vezes, por causa de droga, por causa disso. Eu saí do trabalho, 2 horas da manhã, eu editava, eu montava. Eu estou até trabalhando aqui com isso, estava montando. Eu tenho um vlog no YouTube Uhum. e eu faço, desde 2019, eu faço uns vídeos sobre a minha transformação, tipo, eu como mulher trans aos 53 anos, minhas experiências de ser mulher trans aos 53 anos. Legal. Se Começou com quiser divulgar o nome, fala o nome aí para o sim, pessoal ver. transviajante.
YouTube, é só botar Transviajante, que aí você vai chegar lá. E então eu tenho essa facilidade de montar as coisas e eu gosto muito dessas coisas, eu montei esse vlog. Então. E eu trabalhava muito, então eu saía de, para você ter uma ideia como eu era muito fissurada com vontade de me travestir. Eu saía do trabalho, dentro do carro eu já me montava. E ia para casa, porque era do Rio Vermelho para Estela Maris. Então era 2 horas da manhã. Teve uma vez que eu parei, numa daquelas, na orla, né, uma daquelas entradas de estacionamento, assim, para me trocar. 2 horas da manhã, muito louca. Eu tinha acabado de fumar um baseado, estava doida. Parei o carro. Quando eu estava com as calças abaixadas, assim, só ouço um pá, 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 no meu vidro. Quando eu olho para o lado, tinha um cara com uma metralhadora e um capuz só com um olho. Eu falei, eu morri, né? Eu fiz Nossa. assim, aí ele apontou a arma, mandou eu botar a mão na cabeça, abriu a porta. E quando eu saí, tinham mais 6. Era a Nossa. polícia civil. Nossa. Não, eu pensei que era um assalto, porque não era polícia, mas eram civis. E tinham parado porque viu o meu carro lá, com a luz acesa, 2 horas da manhã, queria saber o que eu estava fazendo ali. Aham. E eu estava Só uma coisa, isso era já 90, década de 90 ou era 80 ainda? Ou já, lembra? já, já, Aham. 96, Tá. Uhum. por aí. Então, recebi um baculejo do tamanho, eu não sei, porque meu carro vivia cheio de maconha, cheio de bagana, cheio de pedaço de não sei o quê. Eu não sei se eles viram, se eles acharam, eu sei que eles não acharam nada, mas me apalparam de cima a baixo. Eu estava vestida por baixo, estava de calcinha. Se eles abaixassem minha calça, eu não sei o que podia ter acontecido, sabe? Tava com roupas femininas e tal, eles não falaram nada, um saco de roupas, né, que Uhum. eu deixava no carro. Não aconteceu nada. Isso foi uma das coisas que eu me livrei, assim, de droga e de montar, assim, de me montar e a polícia. Mas eu sou muito passável, né? Que eu descobri esse termo. É. E quando eu estava montada, eu não tinha muito problema, nunca tive, desde 2016 que eu comecei a me montar, as pessoas, poucas, olham para mim e falam, já tive problemas lá em Salvador de agressão, mas muito raro. Então eu Uhum. tive essa sorte, né? Uhum. A minha voz também, minha voz, mesmo durante a época eu atendia o telefone e falava a senhora, e eu não faço esforço nenhum para minha voz ficar feminina. A voz é essa e todo mundo Uhum. acha que ela é feminina, então tem essa passibilidade. Sim. Então eu comecei a sair Eu tinha muito medo, eu sou muito medrosa de conhecer pessoas assim tal, mas comecei a ter aquelas experiências com homens. Só que foi horrível. Por quê? Nessa época, as pessoas que estavam na internet eram tudo curiosos, Uhum. né? E essa foi uma grande dificuldade para mim, tal. E eu não encontrava a turma, eu não encontrava a galerinha, eu não conseguia fazer parte da turma certa. Uhum. Eram héteros, casados e que tinham curiosidade e vontade. Sim. Como eu também estava começando, Às vezes não queriam então, romance, né? Não queriam não, namorar e nem não, nada. cara, era horrível. Uhum. Mas como eu também estava curiosa e também não tinha experiência, eu entrei nessa barca. E foram experiências horríveis, Uhum. porque eles queriam uma melancia, É. Uhum. não uma pessoa, né? Uhum. Mas como eu estava precisando disso também, eu me submeti. Uhum. Então era tipo assim, o reizinho sentava na cadeira e vinha me servir. Uhum. Aí você fazia esse papel porque eu sentia necessidade. Eu tinha minhas necessidades, eu precisava disso. Mas chegou um ponto que eu não queria mais isso, eu queria uma coisa, uma troca. Uhum. Que ali não era uma Positivo, troca. né? Uhum. Eu só dava prazer, eu não recebia.
Era horrível, eu precisava, começava a sentir necessidade disso. Mas enquanto eu não assumia, eu só achava isso, só achava isso. Entrei em vários sites, fiz cadastro Uhum. no Sexilog. Uhum. Sexilog eu lembro, isso já foi bem mais para cá, já devia ter uns 32, Uhum. 33. Eu comecei a fazer parte do Sexilog, me animei, paguei, Uhum. mas nada acontecia. Uhum. Muita conversa, muito marcar e não ir, muito medo, Uhum. e eu já estava de saco cheio, tá? E nada acontecia, e eu ficava no meu crossdress escondido. Então, esse tempo foi passando, e eu lá nessa, né, já frustrada, e aí meu pai faleceu, eu já estava com meu próprio negócio, estava bem de vida. Ah, esqueci de contar uma coisa, eu casei, Azul. Esqueceu de eu contar. esqueci, eu casei com, devia ter o quê? Meus 32 nessa época. Olha que doideira. Eu já sabia quem eu era, mas eu queria ser normal. Uhum. Eu tinha esse conflito. Eu achava, isso um pouco antes da internet, eu achava que eu era louca, que eu tinha Uhum. um problema psicológico que eu próprio podia dar jeito em mim Uhum. mesmo. Eu sou capaz de resolver esse problema. Aí eu comprava muita roupa, comprava muita coisa, Uhum. e aí chegava um ponto que eu falei, não, eu quero ser normal. Pegava, jogava tudo no lixo. E Uhum. aí passava um mês sendo normal, mas Eu ia não te tinha jeito. perguntar se restou fotos de você em crossdressing antigas, e se você quiser doar para o museu alguma coisa antiga sua, Hum, ou posso não em procurar. crossdressing, pode ser também fora do crossdressing, mas algumas fotos antigas, quem sabe umas, no máximo umas 10. Hum. Não é obrigado nem nada, só Eu vou se tiver procurar. Se interesse, eu tiver, eu sabe? mando. Eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver, eu mando. Eu não tenho problema nenhum com nada em relação a esse lance de ser transgênero mais. Eu Uhum. faço qualquer coisa. Já fiz sessão de fotos com roupa íntima, com 53 anos. Foi muito legal, assim. Eu tenho uns amigos jornalistas, tá, fotógrafos que estavam loucos para fazer isso, mas eu fiz esse. Eu não Conta tenho do problema nenhum. casamento, então, que nós não passamos, mas aí você queria ser É, normal, o jogou aquilo casamento, fora, e aí? aí eu tinha um bom papo e tal, e queria ser normal, então eu achava que eu tinha que casar, ter filhos e tal. E, na verdade, isso foi horrível, né? Porque eu escondi isso da mulher, né? Uhum. E casei, e a gente. Eu gosto de mulheres também, Uhum. entendeu? Eu gosto de mulheres e gosto de homens. Uhum. E a gente casou, teve uma menina, uma Mariana, e não deu certo, óbvio, né? Eu tinha minhas recaídas e Mas por acabou que a conta, gente se talvez, separou, talvez não da mas sexualidade, né? Mas da sua identidade ainda, que era um conflito, né? era um conflito. Eu não podia ter aquela vida dupla casada, não dava, Uhum. entendeu? Mas muitas pessoas que eu conheci no Sexlog eram assim. Eles eram casados, tinham uma vida dupla. Eram crossdress, tinham apartamento onde eles se montavam, faziam festas, mas infelizmente não eram de Salvador. Geralmente era de São Paulo, era do Rio. Salvador era tudo muito Ainda conhece difícil. essas pessoas? Ainda ficaram Não, como amigas, amigos? não. Tem umas duas que está em Minas agora, que morou em Salvador, um engenheiro, que se assumiu, hoje ele é assumido, tinha uma filha também, a gente se identificou, muita gente namorou, teve uns casos, né? Assim, não namorou, a gente teve uns casos. Uhum. E a gente saiu juntos, tá, paquerando, era muito legal. E ele está em Minas agora e tem
E tem uma outra também que não é de Salvador, se não me lembro se é de São Paulo, que teve lá em casa também, ele viajava muito. A gente se encontrou, se montava juntos e ficava na internet procurando casa, era muito legal. A Uhum. gente ficava... Então, esses momentos eram muito, muito legais. E então, eu me separei, aí a filha, a minha mulher, veio para os Estados Unidos, porque ela falava 3 línguas, formada em turismo, e não conseguia uma vida digna, não conseguia um bom trabalho no Brasil. Uhum. E falou: eu vou me embora, você cuida da minha filha. Eu falei: é tudo que eu quero. Eu estava bem de vida na época. Uhum. Mariana é muito apaixonada por mim, queria morar comigo, queria viver comigo, enfim, a gente ficou 6 anos juntos. Uhum. Eu com Mariana, foi maravilhoso. E de repente a Marcele casa com um gringo, se naturaliza americana e fala para mim, faz a proposta de quer mandar a Mariana para cá, porque eu vivi minha vida toda no Brasil. Na verdade, o Brasil sempre naquelas loucuras econômicas, né? É, Uma hora, né? O uma hora Brasil é o país do outra hora. futuro. Eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futuro e nunca chegava a ser futuro. Era tudo muito difícil. Aí, períodos bem ruins. Eu tive sorte da minha família ser estável. Meu pai era promotor público, tinha o salário dele sempre ajustado, tal. Eu tive essa sorte. Mas quando eu comecei a ter a minha própria vida, eu sofri muito, né? Muita dificuldade e tal. E eu falei, velho, Não dá, eu né? vou mandar a Mariana para os Estados Unidos. 12 anos, cara. A Mariana já saindo, começando a ter a patotinha dela, a ir para show e tal. Eu falei, vou mandar. Foi terrível para mim, para ela, muito É, difícil e entendo. tal. Mas hoje em dia a gente já se resolveu, a gente já conversou muito sobre isso. Ela disse que eu fiz a coisa certa. Então foi um grande peso quando eu comecei a fazer a terapia. Eu chorei muito quando eu falei sobre isso. Era uma coisa que me incomodava muito. Foi uma decisão muito difícil, Uhum. que a gente era muito ligado e se separou e ela não entendeu direito. Mas a gente já resolveu. Ela disse, não, você fez a coisa certa. Hoje em dia você vê como é que está o Brasil, né? Eu saí do Brasil também, né? É Eu complicado. saí do Brasil também depois que eu me assumi e tal. Eu tive um problema com a família. Você Não saiu com. em 2016, né, do Brasil? Não, em 2016 minha mãe faleceu e eu me assumi. Ah, tá. Isso eu estava com 53 anos. Então eu falei, vai ser uma maravilha, porque agora eu vou ser eu vou me entrosar com todo mundo, eu vou estar mais presente com a família, no meu tempo livre eu não vou estar no crossdress. Você não vai para lugar nenhum, a gente te chama para ir para os lugares. As pessoas me chamavam para ir para os lugares, eu ia para os lugares e ficava... Eu não conseguia fazer parte daquilo, eu nunca me encaixei, eu nunca consegui estar ali. Minha cabeça estava em outro lugar. Então eu falava, nossa, agora eu vou ser eu vou estar perto da minha família, eu vou estar com me chamar, eu vou sair porque eu vou estar vestida como eu quero, eu vou ser como eu sou, né? Então eu vou estar ali, eu vou estar presente, eu vou estar feliz. Uhum. Não foi bem assim. Foi um enfrentamento diário com as pessoas do prédio, com as pessoas da rua, com os amigos que eu encontrava, era todo dia uma batalha. É. E eu falei, meu Deus, eu comecei andando, eu andava de cabeça baixa, sempre o tempo todo eu não encarava ninguém, e de repente eu comecei a encarar e todo olhar que tinham para mim, eu achava que, nossa, ele sabe que eu não sou uma mulher, ele sabe. Aí eu baixava a cabeça. Isso era um problema. Na minha terapia eu conversava muito sobre isso, porque as pessoas às vezes olhavam para mim de cima a baixo, Uhum. me medindo, e eu falava, meu Deus, por que as pessoas me medem? Aí eu ficava achando, será que eu sou, eu sou um tipo diferente do baiano? Eu não tenho Uhum. um perfil de baiana. Eu sou estranha, deve ser isso, porque eu sou muito branca, tenho uma cara, às vezes minha cara fica vermelha, aí eu ficava inventando história. Uhum. Não é por causa de ser uma mulher trans, aí eu ficava, né, isso mais conflito, eu falei, eu estou mais com problemas do que eu achava que eu ia estar tudo resolvido.
Minha família foi minha irmã. Era a Copa do Mundo. A minha sobrinha falou, vó, ô tio, vem para cá, a gente mora perto ali na Graça, vem para cá que a gente vai fazer uma comemoração, uma reunião para um jogo do Brasil. Aí eu falei, só vai a família? Só a gente. Eu falei, então vocês vão ter uma surpresa. Eu estava tão empolgada, tão feliz, que eu não media nenhum tipo de problema. Achava, sabe, vai ser uma. Todo mundo vai bater palma, todo mundo é artista, todo mundo está bem no meio, todo mundo defende o LGBT na internet, todo mundo fala todo mundo devia ser assim, todo mundo. Vamos lá, vocês vão ter uma surpresa. Eu falei. Cheguei lá de mini saia, 53 anos. Eu adoro mini saia. Eu sempre quis usar mini saia. E ouvia de pessoas, você não tem idade para vestir mini saia, que é isso? Não sei o que. Eu falei, velho, eu assumi que eu sou uma mulher trans, 53 anos, não vou usar uma saia? Como assim? Eu vou vestir o que eu quiser. Eu adoro vestido curto, adoro me exibir, adoro ser sou exibida. Eu quero que as pessoas me vejam e tal. Bom. Isso, eu queria aproveitar tudo, sabe? Eu ia para o Porto da Barra de biquíni, velho. Meu primeiro banho de mar, eu conto no meu vlog, no YouTube, Transviajante. Foi uma experiência, assim, transcendental. Mas cheguei lá, de mini saia, camisetinha, já com os seios postiços, né, que eu comprei de silicone. Toda mulherzinha. Minha sobrinha abriu a porta. Eu sabia, eu sabia. Me acolheu, me chamou. Mas aí, quando eu cheguei na cozinha, que eu sentei, fiquei conversando com ela, esperando o meu cunhado, o pai dela e minha irmã. Me deu um negócio, uma angústia. Eu falei, vou-me embora. Ela falou, por quê? Sua mãe não vai entender. Não sei, cara, estava animada, de repente não fiquei mais animada, fiquei tensa com minha irmã. Minha irmã não vai entender, minha irmã não vai entender, eu vou me embora, a campanha toca. Pá! Eu não podia mais sair. Não, deixa que eu converso, tal. Foi lá na sala, meu cunhado entra na cozinha. Eu já tinha visto na rua. Eu falei para sua irmã, olha só, passou por mim de carro, falou, Cláudio vestido de mulher. Aí, Cristina, não é possível, deve ser outra pessoa. Nem acreditou. E ele calou a boca. Aí quando ele me viu, né? Quando ele me viu na cozinha, eu sabia, eu já tinha lhe visto lá. Eu falei para sua irmã, ela não acreditou. Aí minha irmã veio, cara. Quando ela me viu, por que você está vestido assim? Por que você está vestido assim? Aí eu fiquei olhando para a cara dela, eu não conseguia falar nada. E ela, tire isso, vá tirar isso. Assim mesmo, cara. Que isso. Aí saiu da cozinha e foi para a sala. Aí minha sobrinha, aquele clima, né? Climão. Aí eu falei para minha sobrinha, tá vendo? Eu sabia, eu conheço a minha irmã. Ela fala lá as coisas dela na internet, mas na família não pode. A Não pode família não ter, dá entendeu? conta. Não dá. Aí ficou lá na sala chorando. Minha sobrinha, a filha dela, conversando com ela lá uma meia hora. Eu falei, depois ela voltou para a cozinha, posso ir lá falar com ela? Eu tentei conversar com ela no jeito. Foi muito baque, ela não olhava na minha cara. Foram 2 anos. Sem Natal, sem aniversário. Ela falava comigo, olha, eu preciso trabalhar isso, eu não consigo. Ela tinha vergonha de mim, das amigas, dos amigos. E eu falava, claro, na boa, eu estou feliz comigo mesmo, eu entendo você, claro. Eu não esperava que fosse diferente, no início sim, mas depois eu caí na real. E eu vou dar o tempo que você precisar. Eu sou A mesmo. sobrinha foi mais fácil, né? Não, todo mundo. Só foi ela o problema. O resto da família, eu tô me lixando. Mas elas eram mais próximas, né? A gente vivia o dia a dia. Eu precisava desse... Ou seja, a coisa que eu pensava que unia minha família, eu me unia à minha família, separou de novo.
Sim. Foi tudo muito lento, eu não ia para os natais, eu não ia para os aniversários. Ela chegava para mim, mandava um texto: ó, me desculpe, não me leve a mal, mas, pô, entenda. Aquele papo, né? Falei: não, não tem problema não, pode Uhum. deixar. Aí depois de 2 anos, ela me convidou para o Natal. E aí foi aquela primeira vez que toda a família e todos os amigos dela, que eram, eu conhecia muito bem, mas outros eu conhecia bem, me viram. Uhum. Todos me deram presente, livros sobre Ah, que transgêneros, bom. todo mundo me aceitou muito bem. Uhum. E a partir deste Natal, tudo ficou muito melhor. Hoje em dia a gente se dá muito Tá bem, bem. ela compreende bem tudo. A minha vinda para os Estados Unidos aconteceu na mudança de governo, do PT para o bolsonarismo. Uhum. 2018. Você tá mais próxima de sua filha agora, né? Isso, minha filha que tem uma vida aqui, né? Eu labutei muito para conseguir dar uma vida boa para ela aqui, Uhum. né? Já que nós fazemos parte do sistema, eu quero que minha filha esteja bem dentro do sistema, né? Uhum. Se ela optar a querer sair do sistema, é uma opção dela. Ela pode virar hippie, Uhum. como eu fui, assim. A minha vida foi muito porra louquice. Então, eu tive uma vida muito altos e baixos. Eu Uhum. estava passando por problemas de trabalho, eu não tinha trabalho no Brasil. Já fazia bicos de freelancer em casa, uma hora tinha grana, outra hora não tinha. Ela começou a mandar dinheiro para mim, Uhum. para me ajudar, e quando eu me transformei, piorou. É, Muitos porque aí amigos, emprego também. muitos amigos meus se afastaram. Pô, terrível, velho. Amigos de infância que dois ficaram Não é ainda. amigo, né? Cá entre nós, Não é, não é. né? Eu posso considerar que ficou a mesma coisa, me abraçou, falou, cara, você seja feliz, você para mim é a mesma coisa, não mudou nada, você é meu amigo, não sabem lidar, né? É. Até eu próprio não sei ainda Uhum. lidar no meio, porque eu não consigo ter a minha turma, eu Uhum. não consigo conversar. Eu, eu fui para o SEDAP, eu não sei se você conhece o SEDAP, Aham, conheço. ali. Então, eles me acolheram lá em 2016, quando eu fui fazer a minha hormonioterapia. Eu cheguei lá de cabelo ainda curtinho, vestida de mulher, e morrendo de medo, querendo fazer hormonioterapia. Uhum. Eu quero, cara. Uhum. Mas você vai, fiz seu SUS, né? Nunca tinha usado o SUS, eu fiquei impressionada com o lugar. Assim, meu Deus, é muito legal. As pessoas todas especializadas a tratar com trans, mulheres trans, homens trans. É, Aí ela fez uma é. ficha minha e me chamou. Como é que você quer ser chamada? Aí eu fiquei assim, hã? Eu nunca tinha pensado ainda nisso. Como eu quero ser chamada? Você não quer ter um nome feminino? Eu falei, eu não, nem tinha pensado, era Nem tinha completamente pensado. verde. Uhum. Completamente verde. Aí ela, não, pode botar Cláudia, né? Cláudia é um nome bonito para mim. Aí mas eu posso colocar o nome SUS, no SUS Cláudia? Ela, pode, não sei o que, me explicou as coisas. Meu Deus, desculpa o barulho, você está ouvindo barulho? Não, Não, não está né? atrapalhando, não. Porque o Mas eu não sei pessoal se você tem chegou que aqui. sair, a gente daqui a pouco a Não, gente não, é que o continua mais pessoal um pouquinho. chegou e chegaram num casamento aí. Essa casa sempre está muito cheia, ela tem muitos amigos aqui. Então. E eu resolvi fazer agora por conta dela ter saído, mas acabando de chegar. Mas se tiver barulho, você me fala. Eu Tá. estou com fone, eu acho que não tem muito barulho. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, aí eles me explicaram: você tem que fazer primeiro a terapia para você saber se realmente você pode fazer hormonioterapia. Foi um banho de água fria na hora que eu achava que ia chegar lá e já tomar meus hormônios, mas Uhum. não pude. Aí comecei a fazer a terapia. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu nunca tinha feito. E pronto, foi assim, uma descoberta. Eu comecei a conversar, saber termos, saber o que é.
como funciona e tal. Aí eu comecei a querer fazer amigos, mulheres trans, que fazer parte do grupo do CEDAP de mulheres trans, eu fiz no WhatsApp. E Antes você não tinha amigas trans, por exemplo, né? nada, não, eu não Não chegou vivia a no mundo conhecer ninguém gay, trans, então. não tinha, eu tinha medo de ir para as boates, que tinham pouquíssimas em Salvador, É. muito difícil. E então foi tudo muito novo, ainda é para mim. Às vezes eu fico com muito medo de falar bobagem, sabe? Com mulheres trans e tal, ou homens trans. Então eu comecei a me envolver mais com o pessoal de lá, do grupo. Uhum. Só que eram tudo novinhas, eram tudo adolescentes, 18, 19, até menos que Uhum. isso. Mais velha era você, né? Só. E eu fui para vários seminários, encontrei com várias e tal, mas eu era sempre assim, né? A coroa, né? E é muito difícil. Eles não, é outra língua, é outra conversa, é muito diferente. Na rua, eu me aproximava de mulheres trans e de travestis para tentar conversar, e eles não queriam conversar comigo, até porque eles achavam que eu era uma mulher. Uhum. Ninguém acha que eu sou uma mulher trans. Isso é um Uhum. problema para mim também, sabe? Porque no início eu queria ser vista como mulher trans. Isso aqui é maluquice. Eu Uhum. queria que todo mundo soubesse que eu era uma mulher trans, eu queria que os homens soubessem que eu era uma mulher trans, para que eles se aproximassem de mim, sabendo que eu era uma mulher trans, com Sim. interesse de É. ser uma mulher trans. Eu Uhum. sou muito exibida, eu gosto disso e tal. E depois eu descobri que tem nada a ver isso, e fiz experiências de tirar o seio, colocar o sair sem seio, para ver se tinha alguma Uhum. mudança na reação. Pintei meu cabelo de preto, não sei se você viu na foto que eu te mandei, eu É, estava bem na mais foto era nova. preto. Uhum. Quando isso aqui foi em 2000, aquilo foi em 2016, 17, Uhum. entendeu? 18. E no início, então, todas as pessoas na praia, as pessoas iam falar comigo, me chamar, me paquerar. Eu Uhum. tive vários paqueras em praia e Uhum. tal, e sem saber que eu era mulher trans. Ó. Você acredita? É, Eu falava, cara, acredito. você não tá. Eu curtia isso, porque chegava, conversava, aquele papo, 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 papo. E eu, tá, assim, só. Aí começava a pegar, começava a passar a mão, pegar aqui, querer me beijar, falar, preciso te contar uma coisa. Porque E aí, eu eles saíam ficava correndo com ou não? medo, eu ficava com medo de acontecer uma agressão. É, Porque perigoso. muitos falavam assim, você me enganou. Eu não sabia lidar com isso no Uhum. início. Quando uns falaram, o primeiro falou isso, eu falei, cara, eu tenho que andar com uma placa para dizer para você que eu sou uma mulher trans. Eu não tenho que ficar dizendo para ninguém que eu sou uma mulher trans. Eu achava claro, dane-se, entendeu? Uhum. É, entendeu? Eu não preciso ser agredida por causa disso, mas isso acontecia. É. Uhum. Então, eu já corri bastante perigo. E eu não ia para a areia, eu ficava nas pedras, mais afastada, para não criar problema. Tinha pai de família na praia que já mandou eu sair da praia. É isso. Uhum. Tipo, eu não vou sair. A praia é pública. Se Não é você está bom. incomodado, você vai embora. Você vai me chamar de viado, que viado tem que morrer e vir para cima de mim. Para me dar murro, assim e Uhum. tal. Isso tudo nessa época, né, da virada de Bolsonaro, né? Então, É, quando o Bolsonaro legal. ganhou, Uhum. foi um medo total da família. Foi um medo total da família. Ai, minha irmã pirou, você tem que sair do país, você tem que dar um tempo que a gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo ficou sem saber realmente o que foi. Eu vi gente com arma na rua quando o É, Bolsonaro ganhou, dando sim. tiro para o alto. Uhum. Então, o medo era muito grande. Então, isso foi em 2019, eu vim para cá. É, e aí também tem uma comunidade trans muito grande. Me conta qual é o estado que você está morando aí, a Eu cidade? estou morando na Flórida, norte da Flórida, é Uhum. bem fronteira com a Geórgia, chama Jacksonville, a cidade. Legal. Ela é a maior cidade da Flórida, em
em expansão, né, em população, ela é a maior. Uhum. Cara, em 2019 eu vim para cá e pela primeira vez, eu nunca tinha saído do país e vim ver qual é. Tipo, Uhum. Mariana já tinha comprado a casa dela, tá no processo, né? Ela se formou, a gente batalhou muito para ela conseguir, se formou em relações internacionais, ela tem uma vida boa Uhum. aqui. E já estava mais estabelecida. Eu falei, vou lá ver como é, a hora é essa. Eu já tinha sofrido, tinha sido assalto, tinha acabado de ser assaltado, um assalto meio violento, tinha recebido uma agressão lá na Graça, o cara que quis me bater quando descobriu que ele percebeu que eu era viado, foi atrás de Nossa, mim correndo e tal. Então eu contava tudo isso, né? E fui assaltada várias vezes porque eles assaltam mulheres. é. Entendeu? Eles vão nas mulheres. Eu comecei a ser assaltada direto, Uhum. É. toda hora. Eu ando muito, adoro passear, andar. Eu não tenho carro. Eu andava de bike, andava a pé, andava de madrugada. Eu não tinha medo, porque eu era um homem. Uhum. Mas depois que eu continuei como mulher a andar também. Só que Entendi. É, aí. tudo mudou. Eu Aham. sentava nos bancos de praça com meus headphones para ouvir música, chapada. Eu ainda fumo maconha até hoje, adoro a minha droga. Comprei isso aqui, é uma maravilha. E então eu fico na minha, relaxo, fico lá. Uma mulher não pode sentar em banco de praça sozinha. Descobri isso. Você está querendo um macho. Aí O aparece macho quem vai que e vai atacar, senta né? É, para complicado. você, ou é assalto. Aí você já sabe se é assaltante que vai te assaltar, vai sentar do seu lado e dizer que é seu namorado, meter uma arma na sua barriga, como aconteceu comigo. Complicado. Eu descobri que o cara me abraçou, botou a arma na minha barriga, foi um assalto. Todo mundo pensando que ele era meu namorado. Que isso. Então, já tudo era um estresse. Salvador, para mim, virou um estresse. Tudo era um estresse, tudo era medo. Aí Aquele decidi estresse sair. da minha vida de trabalho, que era muito estressante também, muito prazo, muito dinheiro envolvido, o estresse da minha infância, da minha juventude, da família. E aí eu sou muito estressada, muito nervosa por conta da minha vida. E aquilo tudo, e as pessoas falando, você vai sofrer agressão, você vai, cuidado, todo mundo falando, e eu, meu Deus, eu tenho que ir embora. Eu fui convencida. Uhum. Eu não queria, eu E amo aí minha você acha que cidade. tá mais tranquilo para você? Tá, né? Porque Cara, totalmente diferente. é, Aqui, meu, é um uma caos, né? paz. Ai, que delícia. Que Essa bom. cidade é incrível, porque a gente, em 2019, ela morava em outra casa, ela alugava uma casa em outro bairro. E era um bairro que só tinha bandeira LGBT. Minha filha Bom. é LGBT, eu esqueci de contar também. Ah, que Ela é, bom. Que ela é bom. um homossexual. Uhum. E a gente se descobriu muito cedo. Eu Então descobri ela com deve te 13 adorar anos. também, ter Ela me te. adora, Que bom. me adora. Me adora, Ah, me que entende, me delícia. compreende. Perfeito. Aham, Eu tive muita sorte, muita aham. sorte. E essa cidade parece uma cidade de zumbis. Você vai no centro. Eu estou editando um vídeo agora que vou pedir para você depois ver, que eu vou postar na minha sobre o passeio que eu dei ontem. Ah, Você legal. não vê Tá. ninguém na rua. Você não vê ninguém na rua. Parece que está todo mundo morto, virou zumbi, mas Mais está todo mundo pacata, né? Uma trabalhando. cidade mais É tranquila. diferente. É. É diferente de Salvador. Salvador, você vai pra rua e aquela gente pra cacete, cruzando, aquela coisa, carro como que. Cara, eu daqui do bairro, do subúrbio, você vê o centro da cidade, fica 10 minutos de bicicleta. Né? Uhum. A gente mora perto do centro da downtown, do centrão mesmo. Então, eu achava que eu ia chegar lá em Nova York. Sim. Sabe? Não via uma alma. Não Tranquila, né? tem Uhum. ninguém. Aí eu falei, meu Deus, onde É, estão essas pessoas? Estavam todo mundo trabalhando. sim. Todo mundo trabalha. Dava meio-dia, as pessoas desciam. Uhum. Iam comer ali, comer aquele sanduíche, depois a Depois some cidade de para novo. mim. A cidade fica para mim. Eu amo.
Que bom. Comprei uma bicicleta, eu rodo tudo. Ó, é muito bom para minha Bom, saúde, Cláudia. para minha coisa mental. Eu já era sozinha em Salvador, já sofria de solidão, já entendia que minha vida é isso, que eu não vou ter ninguém, eu não tenho mais expectativa, nem quero ninguém grudado na minha. Uhum, Quero ter uns namoradinhos, eu quero ter uhum. um Bom, grupinho que eu possa me encontrar, então estou tentando isso aqui, bom. entendeu? Bom, Cláudia, eu Isso. queria te desejar tudo de bom, né? Eu quero te dizer assim, fico feliz que você se encontrou, né? E eu acho que se encontrar, na verdade, é um processo que nunca termina, É, sabe? nunca. A gente está sempre aprendendo coisa nova, né? E agora que você é Cláudia por você é Cláudia há uns 4, 6 anos, né? Cada dia 4, você vai 5. aprender coisas, né? E é isso, às vezes a gente tem uma noção que o tempo, né? Que você era uma pessoa diferente no passado e mudou, mas é a mesma pessoa, né? Se Só redescobrir, que né? redescobrindo a É. mesma pessoa. E, Cláudia, eu queria te pedir algumas coisas. Eu vou já parando o vídeo, mas a gente pode continuar a conversar, tá? Eu vou parar o vídeo. Então, queria te agradecer pela entrevista, em nome do Museu Transgênero de História e Arte, dizer que vai ser para a gente um prazer e espero que seja o primeiro vídeo da sua trajetória no nosso museu, que você possa cada vez mais produzir com a gente as suas próprias memórias. Um grande Uhum. abraço, Cláudio. Vou parar de gravar e a gente continua a conversar, tá bom? Tá, o prazer foi meu. Ah, você quer dar um recado final para o pessoal que está te Não, vendo? não sou boa nisso. Tá bom. Então tá, vou parar. Obrigado, Cláudia. Não.